Vamos falar agora sobre como o teatro pode auxiliar no desenvolvimento de crianças com a Sabrina Martendal, professora da Carona Escola de Teatro. Obrigado, Sabrina, pela participação aqui com a gente. Olá, Jorge, bom dia, ouvintes. Eu que agradeço por esse convite tão bonito. Sabrina, teatro e criança, a gente pode dizer que é uma combinação perfeita? Eu acredito que seja uma combinação mais do que perfeita. O teatro, ele tem um poder que eu acredito que seja até um pouco mágico, assim, de transformar qualquer pessoa que esteja fazendo teatro um pouco em criança. Então, tanto para crianças, jovens, adolescentes, adultos, pessoas da melhor idade, todas essas crianças, todas essas pessoas acabam voltando um pouquinho a ser crianças quando fazem teatro, né? E a criança em si, ela é portadora de uma imaginação incrível, né? De uma ludicidade, né? A criança tem um poder muito grande de imaginar, de acreditar na sua imaginação, de fazer com que o seu corpo participe de todo esse processo, né? Então, fazer teatro para criança é um processo incrível, né? Eu dou aula de teatro para crianças há 15 anos agora, e eu confesso que eu aprendo muito com elas também, sabe? E é muito bonito, é um processo muito bonito de ver isso acontecer, né? Elas também nos trazem novidades, né? Com certeza, elas nos trazem novidades, elas que nos trazem uma energia muito forte também, sabe? Durante as aulas de teatro, a gente participa, a gente cria alguns processos, né? A gente tem toda essa parte de desinibição, de aprender a trabalhar um pouco com a nossa concentração, de integração da turma, porque teatro é uma arte muito coletiva, né? E muito do presente também. E também de improvisação, de criação de espetáculos, né? Então as crianças elas vão passando por essas etapas do processo teatral, cada uma de um jeitinho muito diferente, né? E isso é muito muito legal, assim, muito muito interessante de se observar e de conduzir. Quais os benefícios que o teatro pode trazer para o desenvolvimento infantil e juvenil? Isso, eu acho que a gente poderia ficar até amanhã falando disso, porque os benefícios eles são imensos, assim. A criança em si, como eu falei, ela é muito imaginativa, né? Então, uma das coisas que o teatro traz para a criança é direcionamento dessa imaginação e dessa criatividade para algo muito concreto e construtivo, né? Uma outra coisa que o teatro faz também é desinibir, né? Eu acho que inevitavelmente as crianças mais tímidas elas acabam se soltando e as crianças que são um pouco mais soltas e têm um pouco de dificuldade de concentração acabam fazendo o caminho inverso, né? Acabam conseguindo trabalhar um pouco melhor com uma energia que às vezes está um pouco solta demais, né? Eu acho que trabalha também muito com memória, né? Nesse processo de decorar texto, de lembrar, né, de etapas do processo, de para onde eu vou agora, né, da onde eu vim, para onde eu vou, que hora eu entro em cena, né. Trabalho, eu acho, também com esse espírito de coletividade, né, porque teatro, como eu falei, é uma arte muito coletiva, né? A gente faz um espetáculo de teatro aprendendo a confiar na outra pessoa, né? E fazendo com que a outra pessoa possa confiar na gente também, né? Para que a gente, enfim, fale a nossa fala ou faça a nossa marcação de cena, né? Então, uma pessoa precisa confiar na outra para que um espetáculo possa acontecer, né? Então, acho que esse poder de trabalhar em coletividade também é uma coisa que o teatro traz. O teatro traz também, eu acredito que esse lugar do respeito, sabe? Porque é impossível a gente fazer teatro sem respeitar as pessoas que estão fazendo teatro com a gente, né? E a lidar com as nossas inseguranças, né? Porque é muito divertido, mas também, ao mesmo tempo, pode não ser nada fácil a gente se colocar na frente ali de uma plateia de teatro, né? Para fazer o que a gente tem ensaiado e todas as crianças, quando passam dessa etapa, quando apresentam, acabam sentindo essa sensação de, poxa, deu certo, consegui, é uma vitória, né, empolgante, assim. Eu sou bem suspeita para falar, porque eu fui uma criança que fez teatro, né, e desde que eu comecei a fazer teatro, quando criança, eu continuei
E, e os benefícios que o teatro trouxe para a minha vida são imensuráveis, né? Eu acho que é até difícil da gente entender tudo que o teatro faz, porque através de exercícios muito lúdicos, a gente trabalha tanta coisa na gente que às vezes é até difícil de entender tudo que a gente trabalha, sabe? Mas é um processo bem natural, acaba acontecendo, e a criança é um ser muito sensível, né? Então faz esse processo ser ainda mais interessante. As crianças que começam o teatro mais cedo, elas permanecem no teatro? Geralmente, porque o teatro ele é apaixonante, né? Então, quando a criança começa cedo, ela se apaixona por esse universo e ela vai construindo a sua identidade junto com, né, junto com o teatro. Então, como eu falei, eu, por exemplo, fui uma criança que fez teatro e não sei quem eu seria se eu não tivesse feito teatro. Eu não consigo me imaginar, né? Como será que eu seria, né? E eu vejo muitas crianças que fizeram teatro lá na escola com a gente e que ficaram anos, né? Anos, assim. Tem, inclusive, histórias de alunos lá na escola que começaram quando criança, continuaram adolescentes, hoje são adultos que fazem teatro, alguns trilham teatro como profissão e outros têm outras profissões, mas continuam fazendo teatro porque veem no teatro uma forma de lazer, né, de expressão e não conseguem também, né, soltar, sair desse mundo, assim. O que é muito bom, diga-se de passagem, É né? muito bom. Qualquer criança pode fazer teatro, Sabrina? Qualquer criança pode e deve fazer teatro. O teatro ele não exige nada da criança que ela já não tenha ou que ela já não seja. Então, todas as crianças, tanto as tímidas quanto as extrovertidas, elas podem e devem fazer teatro. Crianças que possuem qualquer possibilidade de diagnóstico ou de portadoras de deficiência, né? Crianças PCD, crianças que têm enfim, qualquer tipo de vivência anterior pode e deve fazer teatro. O teatro não discrimina e ele só tem a contribuir. Com crianças com patologias, Sim. o teatro pode auxiliar também no tratamento de doenças? Com certeza, com certeza. O teatro ele envolve em todo o seu processo um desenvolvimento tanto físico quanto mental e emocional, né? Então, todas as pessoas que passam por esse processo teatral, elas tendem a evoluir de uma forma muito particular, né? E todas esses benefícios que a gente falou antes, né, da desinibição, da concentração, do trabalho em grupo, isso vale para todas as pessoas, né? É muito importante, né? Aliás, até, né, a gente está falando aqui especificamente das crianças no teatro, do benefício, mas muitas pessoas adultas são muito inibidas, né? Muitas pessoas maduras têm dificuldades, né? E Sim. nunca é tarde para você buscar Nunca. uma opção de mudança, né? Com certeza. Como eu falei antes, eu acho que quando a gente entra numa sala de aula para fazer teatro, a gente acaba virando um pouco criança, né? Porque a gente acaba estando ali em contato com a nossa turma e fazendo alguns exercícios, algumas vivências que quando a gente percebe, já estão acontecendo vários processos na gente, né? De desinibição, de perda de pequenas travas que a gente possa ter também, né? E isso que você fala, Jorge, de pessoas que são às vezes um pouco mais tímidas, né, mais fechadas, eu acredito que em determinado grau todos nós temos, né, os nossos graus de timidez, né, as coisas que a gente às vezes sente mais insegurança ou mais vergonha, né? E o teatro ele trabalha muito com isso, né? Inevitavelmente, né? É uma coisa que acaba acontecendo e com a vantagem de que acaba sendo muito divertido, né? Então a gente acaba trabalhando com essas questões dentro da gente sem perceber muitas vezes. Quando a gente vê já foi, né? Porque acaba sendo muito lúdico, né? Muito divertido. Quando a gente se coloca, por exemplo, para fazer o papel de uma personagem,
a gente acaba se distanciando um pouco da nossa vivência e entrando na... Como será que essa personagem vai agir, vai falar, né? Vai se movimentar? E isso trabalha com tantas coisas na gente, né? É imensurável, assim. E aí, quando a gente percebe, a gente já está gostando, curtindo e já está falando melhor, né? Já está se expressando melhor, já está mais seguro. Uhum. Como tem sido a procura pela escola de teatro? Há um crescimento das pessoas por aprender um pouco mais sobre essa arte, por se desenvolver um pouco mais com essa arte? Sim. O teatro, ele é uma arte bastante artesanal, por assim dizer, né? Vou dizer artesanal porque é uma arte que a gente faz no ao vivo, né? Com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio corpo, com a nossa própria voz, né? Isso é algo muito humano, né? É algo muito instintivo até da gente, né? A gente pode ver que criança, por exemplo, gosta muito de brincar de faz de conta, né? Gosta muito de brincar de teatro, né? E então, quando a gente é adulto, de uma certa forma, a gente também sente um pouco falta disso, né? Então, é bem instintivo, assim. E a gente tem tido bastante procura, assim, para todas as turmas da nossa escola. Vou falar um pouquinho sobre as turmas que a gente oferece, né? A gente, na Carona Escola de Teatro, que funciona dentro do Teatro Carlos Gomes, em uma sala de teatro lá dentro, a gente tem aula para crianças, para adolescentes, para adultos, para todos os níveis, tanto para pessoas que estão começando a fazer teatro, quanto para pessoas que já fazem teatro há bastante tempo, né? E a gente teve, nos últimos tempos, assim como todos os setores, basicamente, né, uma pequena baixa por conta da pandemia, né, onde as pessoas precisavam ficar em casa, e agora a gente tem sentido que realmente está voltando o 100% da procura, né? Ano passado ainda foi um ano de transição para a gente. E tem tido cada vez mais procura mesmo, assim. A partir de que idade é possível começar a fazer teatro? De uma forma geral, não existe uma idade mínima. Inclusive, existe aula de teatro para bebês em muitos lugares, Olha né? só. Tanto bebês já podem fazer teatro, porque a partir do momento que a gente conta uma história, que a gente mexe o nosso corpo, que a gente brinca, a gente já está fazendo teatro, né? Na nossa escola, na Carona Escola, a gente oferece aulas de teatro para crianças a partir de 6 anos e sem idade máxima, né? Então, a partir de 6 anos, já pode começar a fazer teatro na nossa escola. Mas em outras escolas, é possível que se faça teatro já desde bebê, assim, principalmente quando a criança está na educação infantil, né? A própria creche, a própria escola já pode oferecer algumas vivências teatrais, só vai trazer benefício. E como é a distribuição das aulas durante a semana, né, do teatro, né? O que se passa, por exemplo, para quem chega pela primeira vez sem nenhum conhecimento sobre teatro? Para cada turma, a gente tem um planejamento próprio, particular, né? Como eu falei, tem turmas para iniciantes, turmas para quem já faz teatro há mais tempo. De uma forma geral, as nossas aulas elas acontecem uma vez por semana, né, para cada turma, e as aulas elas têm uma duração de 2 horas. Então, por 2 horas, a pessoa que vai fazer teatro deixa o seu celular lá num cantinho da sala, deixa o seu sapato, o seu tênis, vem com uma roupa bem confortável para poder se mexer, vai para a parte onde a gente faz realmente a aula de teatro, né, na sala, e mergulha no processo que o professor ou que a professora vai propor. Esse processo passa por etapas como exercícios de integração, de conhecimento, né, das pessoas da turma, por exercícios de ludicidade, por exercícios de criação de cena, de improvisação, né? E aí, para cada turma, né, tem um planejamentozinho diferente, mas basicamente é isso. Por 2 horas você abandona o teu mundo, mergulha em outro. Exatamente. E talvez por isso o teatro seja tão cativante, né? Exatamente. É um lugar onde a gente esquece um pouco dos nossos problemas ou da vida lá fora, né? Mergulha num outro processo e sai geralmente muito mais relaxado, né? A gente até brinca que tem algumas turmas que são
A gente tem turmas que são à tarde, turmas que são ali no entardecer e turmas que são à noite, né? E o pessoal que sai da turma da noite geralmente sai muito empolgado, né? A gente sai com uma energia muito grande da aula, né? Então, até desligar, né, essa empolgação, o pessoal diz que anda demorando um pouquinho para dormir, assim, porque geralmente sai bem empolgado. Como fazer para ingressar na aula de teatro? A gente tem a nossa sede com a nossa secretaria aberta a partir da 1h até às 6h, ali no Teatro Carlos Gomes. Então, é possível que você vá presencialmente ali, né, fazer a sua inscrição, tirar dúvidas, conhecer o espaço. Ou você pode entrar em contato também pelo telefone 3340 1427. Ou você pode acessar o nosso... as nossas informações através do nosso perfil do Instagram, que é Instagram/CiaCarona, e também através do nosso site www.ciacarona.com.br. Como é que começou a história da Carona Companhia de Teatro? A Carona Companhia de Teatro começou em 1995. Já estamos aí com quase 30 anos de trajetória, uma trajetória ininterrupta, né? É uma companhia que, a partir do momento que nasceu, nunca parou de fazer teatro. Os fundadores da Companhia Carona são o Pepe Cedrez, que está até hoje na companhia, Roberto Morauer e Léo Almeida, que começaram a fazer teatro muito dentro das escolas. Fizeram um espetáculo que se chamava Lendo e Aprendendo, e esse espetáculo circulava muito nas escolas, era um espetáculo de incentivo à leitura, fizeram muitas e muitas apresentações. E, com o passar do tempo, a companhia foi trilhando um pouco mais esse lugar de pesquisar o teatro a partir de uma linguagem mais contemporânea. Então, mergulhou um pouco mais nessa pesquisa mais contemporânea, né, de atuação, de direção, de criação de dramaturgia. E já está aí há quase 30 anos, né, fazendo espetáculos, circulando, fazendo projetos de pesquisa, criando intercâmbios com outras companhias, recebendo companhias na sua sede, indo para outros lugares para apresentar. Dentro dessa nossa trajetória, a gente já participou de muitos festivais, já foi para basicamente todo o cantinho do Brasil. A gente ainda não foi para a região norte, então, se tiver alguém da região norte aí ouvindo, a gente aceita convites. Mas, fora isso, a gente já circulou com os nossos espetáculos e com cursos, oficinas de teatro por muitos lugares do Brasil. Qual é a estrutura da Carona? A estrutura física da Carona de um modo geral, né? A gente é uma companhia de teatro composta por 5 integrantes, que são atores e atrizes, pesquisadores de teatro e também professores da Carona Escola, né? Então, todos nós temos essa vivência de tanto sermos artistas quanto professores, entendendo que essa prática de ser artista e de ensinar teatro alimenta uma a outra, né? Ser um professor artista e ser um artista professor faz muito sentido para a gente. Então, somos em 5 integrantes que atuam dentro do Teatro Carlos Gomes. Ali dentro é a nossa sala de ensaio e também o nosso lugar de ensino, né? E a gente se reúne todas as semanas em diferentes horários para dar aulas e também para fazer os nossos próprios ensaios, os nossos próprios treinamentos, né? E escrever os nossos projetos de pesquisa, de atuação. Agora, a gente está com alguns projetos em andamento. Um deles é com uma artista de São Paulo que se chama Janaína Leite. É uma artista que a gente admira muito e vai aí fazer uma direção de pesquisa com a gente. É uma perspectiva bem legal que a gente está tendo para esse ano, né, de trabalho. E basicamente é isso. E o calendário de eventos para 2023, apresentações, peças que devem surgir? Temos aí várias a caminho. Esse ano a gente vai fazer um projeto de apresentação dos nossos espetáculos e também de produção de espetáculos de companhias que vêm de fora. Esse projeto vai começar a ser executado a partir de maio
Então, a gente tem uma perspectiva bem interessante de todo mês a gente apresentar tanto espetáculos nossos quanto receber espetáculos a serem apresentados, né? A gente tem também um espetáculo para público adulto dessa vez, que é um espetáculo que se chama A Segunda Eva, que vai ter uma circulação agora nos próximos meses, vai apresentar em diversos pontos da cidade de Blumenau. A gente ainda não está para nenhum desses projetos com as datas fechadas, porque a gente ainda está na época de produção, de fechamento de espaços, mas nas nossas redes, tanto no nosso site quanto no nosso Instagram, a gente vai sempre divulgar essas datas. Então, para quem quiser acompanhar, é só seguir a gente aí nessas redes, a gente sempre vai divulgar. Sabrina, obrigado pela sua participação hoje, pelas informações e também por falar um pouco para a gente dos benefícios do teatro. Eu que agradeço por esse convite. Foi muito legal poder ter essa conversa. E fica, né, aí o convite também para quem quiser fazer uma aula de teatro. É possível fazer uma aula de teatro experimental antes de você fazer a inscrição. Vai lá fazer uma aula, é só marcar. A aula experimental é gratuita e você simplesmente vai ver se gosta e aí decide se quer fazer a inscrição ou não. Geralmente se faz a inscrição, né? Mas é possível dar essa experimentada aí para ver se gosta. Obrigado mais uma vez, um ótimo final de semana. Obrigada. Eu conversei com Sabrina Martendal, professora da Carona Escola de Teatro. Falamos sobre como o teatro pode auxiliar no desenvolvimento de crianças.